A terceira lei é chamada lei dos períodos. E aí, essa lei dos períodos também ela vai ser comprovada pelo Newton. O Kepler fez o seguinte, numa medida ali de desespero, ele queria achar uma relação entre o tempo que o planeta demora para dar uma volta em torno do Sol e a distância média entre esses planetas, tá? Então tem o tempo T, o tempo de translação ali, de revolução, né, que ele demora para dar essa volta em torno do Sol, e a distância média entre eles. Por que distância média? Porque a distância muda, né? Uma hora eu tenho um afélio, uma hora eu tenho um periélio, e uma hora vai estar no meio dos dois. E ele chegou, né, fazendo ali o dele, ele percebeu que o quadrado do período de revolução de um planeta em torno do Sol é diretamente proporcional ao cubo do raio médio de sua elipse orbital. Tá? Isso aqui, ó. T2 é igual a uma constante vezes o R3. E aí, raio médio, né, a média aritmética entre as distâncias máximas e mínimas do planeta. Então, tipo, a distância até o afélio, a distância até o periélio, soma e divide por 2, isso dá o valor médio. E então existe uma relação entre a distância ao cubo e o tempo ao quadrado. Ou seja, se eu pegar o tempo que a Terra demora para dar uma volta em torno do Sol, elevar esse valor ao quadrado e dividir pela distância média entre a Terra e o Sol elevado ao cubo, isso vai dar um valor constante. Se eu pegar e fizer isso para Plutão, para Marte, para Vênus, tá? Para Saturno, eu percebo que a constante é a mesma. Essa tabela aí, ela mostra a relação entre os planetas, né? Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno. E eu estou considerando a Terra como sendo um, né? Então, tipo, considerando esse período de revolução da Terra como sendo um, e o raio da Terra como sendo o raio 1, né, que seria 150 milhões de quilômetros, então eu tenho uma proporção, ou seja, Marte, o tempo que Marte demora para dar uma volta em torno da Terra, seria 1 ano, 881 da Terra. E Júpiter, 11 vezes. Né? Vênus está mais perto, 0,615. Só que eu não preciso nem pegar desse jeito, não. Eu tenho aqui essa órbita. E aí aqui está o Sol. Tá? Então eu vou pegar aqui a Terra. O tempo que a Terra demora para realizar esse movimento, eu vou chamar isso aqui de tempo que a Terra demora para realizar esse movimento. E quando eu pegar essa distância aqui, que é a distância máxima, e essa distância aqui, que é a distância mínima, e aí quando eu fizer distância máxima mais distância mínima somar e dividir por 2, então isso aqui é o raio médio. Então, quando eu pegar 151 milhões de quilômetros mais 149 milhões de quilômetros, somar e dividir por 2, então eu vou ter aqui o raio que a Terra tem nesse momento aqui, tá? Nessa órbita. Então, o jeito de achar o raio médio é somar as distâncias máximas e mínimas e dividir por 2. Tá? Então, eu tenho isso aqui para a Terra. Então, esse aqui é o da Terra. Aí, um pouco mais distante do Sol, eu tenho Marte. Aí, vamos desenhar a órbita de Marte aqui. Ó. Tá? Aí, Marte está aqui nessa órbita. Então, aqui era a Terra.
E aí aqui vem Marte. Aí Marte está aqui orbitando. Marte demora um tempo para fazer essa volta ali. Então, eu tenho o tempo que Marte demora para realizar essa órbita. Como Marte está mais longe do Sol, Marte vai demorar um tempinho a mais para chegar, né, até aquele ponto ali. Ou seja, um ano marciano ele é maior que o ano terrestre. Tá? O tempo que Marte demora para fazer essa órbita é maior. E essa distância, esse raio médio, também vai ser maior. TM seria o tempo que Marte demora para dar uma volta, e RM seria o raio. Vamos botar aqui, ó. Marte e RM de Marte. Tá? E o que o Kepler percebeu é que é o seguinte: se eu pegar o tempo que a Terra demora para dar uma volta em torno do Sol, elevar ao quadrado e dividir pelo tempo, pela distância média ao cubo, isso aqui é igual para Marte. Se eu pegar para Saturno, é a mesma coisa? Sim. O tempo que Saturno demora para dar uma volta em torno do Sol, elevado ao quadrado, dividido pelo raio médio de Saturno ao cubo, isso aqui é igual. Isso é igual para todos os planetas. Isso aqui é uma constante.